Esse pensamento tem tirado muitos da igreja e tem levado muitos dessa geração ao abismo. Vamos analisar essa fala do Pedro Cardoso, que está dando o que falar. Não acreditar em Deus seria uma ótima coisa nesse momento, porque não existe Deus. Não para negar Deus, claro. Não. É porque não vai acudir essa mundanismo. É para parar com essa bobagem de dizer que os problemas do Brasil serão resolvidos por alguma compreensão que se tenha de Deus. Se Deus quisesse que só houvesse dele uma única compreensão, não haveria tantas. Existem tantas compreensões da transcendência, de Deus, de deuses. É um grande erro as pessoas acharem que Deus ele veio para solucionar o problema de todo mundo. Na verdade, Deus veio para mudar vidas. Justamente porque o Deus que não existe quis que assim fosse. Entretanto, você tem hoje no Brasil uma tendência muito grande de autorizar uma opinião política através de um argumento divino. Isso é uma tragédia para a humanidade. A esquerda sempre vai usar essa falácia para você não usar quando toda decisão que você for tomar, não importa se é política, na questão amorosa, você tem que se basear na Bíblia. Se você perder os embasamentos da Bíblia, você perdeu a noção, a estrutura como cristão, não faz sentido. Então, quando alguém diz assim, não deve usar isso, que eles querem que você rasgue a sua Bíblia para você não viver dentro dos preceitos de Deus. Porque as questões do homem têm que ser resolvidas, dos homens, do ser humano, pelo ser humano. E eu digo por quê? Você pode ter uma crença, ela outra, e eu outra. Entretanto, nós três temos que nos entender sobre a escola pública, temos que nos entender sobre o fornecimento de água, sobre se a gente quer fazer a água ou o esgoto, se a gente quer ter luz elétrica, se a gente quer ter um ventilador assim de mão. Isso é um assunto comum a nós. Então a sua religiosidade, ou a dela ou a minha, não pode ser o nosso ponto de entendimento. Nós temos que poder continuar dizendo, puxa, eu não acredito em Deus. E você dizer para mim, mas eu acredito em Jesus Cristo e tudo aquilo. E ela falar, eu sou do candomblé. E a gente tem que juntos poder decidir o que a gente vai fazer com a escola pública, com o transporte. Por isso que eu digo que a religião não pode ser o lugar comum da política. A política é uma atividade realmente do intelecto, laica. Toda vez que você vê esse tipo de assunto, dizer que a religião não pode se misturar com a política, possivelmente isso tem um viés da esquerda. Porque é aí que entra o aborto, é aí que entra tudo aquilo que a Bíblia condena. A religião é uma questão particular. E houve a religiosidade do povo brasileiro, ela foi capturada pela desonestidade dos jogadores da religião, entendeu? Existe uma opção de gente aí que não tem fé no dinheiro que quer ganhar. E que se abre uma igreja, funda uma igreja, abre a Bíblia, começa a gritar em nome da Bíblia. É cristão, mas só fala do Antigo Testamento. Ou seja, uma religiosidade completamente desprovida de seriedade, de um sentimento sincero da fé. Essas pessoas nunca vão na igreja, mas é engraçado como elas falam com tanta certeza que parece que elas frequentam todos os domingos para saber que a pessoa só prega o Velho Testamento, quando é um erro muito grande. A grande maioria das mensagens hoje são do Novo Testamento. Você já vê que uma pessoa como essa nunca pisou o pé de uma igreja. Ele só fala, reproduz aquilo que falam para ele, ou aquele que ele acredita. Eu, que não creio em Deus, tenho um respeito imenso por Jesus Cristo. Eu acho que uma das maiores ofensas que uma pessoa pode fazer é usar a história de Jesus Cristo para ganho pessoal, para ganho político, para fazer, como é que se diz? Fingir que aquilo é a vontade de Deus. Não é vontade de Deus nenhum, entendeu? Essas igrejas aí que... E a Igreja Católica não foi diferente em seus tempos. É que a Igreja Católica sofreu reformas. Houve o Concílio Vaticano II, houve boas pessoas dentro da Igreja Católica que deram uma... Mas a Igreja Católica também é muito responsável por uma religiosidade mentirosa, onde não havia Deus nenhum, não havia nem Jesus Cristo, não havia nada. Só havia o dinheiro, a vontade de ter dinheiro, de viver da fé do povo. O povo brasileiro é muito cheio de fé. Então isso foi capturado. Isso foi capturado também porque o projeto político do PT... não realizou-se, né? Ele se prometeu uma grandeza que ele não cumpriu. E acho que ele devolveu as pessoas para um ceticismo em relação à política e, portanto, nos braços dos desonestos da fé. Então, não acreditar em Deus para enfrentar as questões do Brasil, eu acho que é um bom começo.
as pessoas falham porque toda decisão que o cristão deve tomar, ela tem que ser embasada na Bíblia. E é esse sempre é o ponto que eu vou bater. Porque não tem como você tirar Deus para tomar uma decisão. Porque é para isso, os fundamentos da fé, os mandamentos de Jesus é para ajudar em toda a sociedade. As leis morais. Por exemplo, onde está escrito para você não mentir? Na Bíblia. Onde está escrito para você não trair a sua esposa? Na Bíblia. Então é isso que eles querem, rasgar a Bíblia e fazer do mundo uma maluquice, onde eles tomam as decisões, por piores que sejam, porque eles acham que eles se verão livres no dia do juízo final. É muito mais fácil não ter leis e seguir suas próprias regras. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.